palavra com os irmãos. Diga comigo, é uma palavra poderosa. E que palavra é essa? Diga, palavra de Deus. Diga, palavra de Deus é poderosa. O pastor estava falando aqui sobre a crise, né? Como que está essa crise aí no nosso país? Está terrível, né? Nós vemos aí essas roubalheiras aí, né? Desse partido aí, não vamos falar o nome, né? Mas o que está acontecendo aí? Coisas terríveis, né? Nós vemos até coisas diabólicas com isso, né? Então, o que nós temos que fazer e qual é a nossa posição diante disso? Né? O pastor falou que nós devemos orar, ter fé, buscar, porque muitas vezes nas crises é que nós vamos ser transformados, amém? Estou falando de uma maneira geral. Mas e as crises que você, como cristão, né, sofre? Sempre, ou vai sofrer, né? Então, como que nós temos que olhar isso? Com os olhos da fé. Diga comigo, eu tenho que olhar as crises com os olhos da fé. Amém? Então, nós temos que nos preparar para nos sairmos bem de cada crise, de cada situação em que nós vamos nos encontrar, amém? Quem disse para você quando você aceitou Jesus, que quando você começou a caminhar com o Senhor, que seria um mar de rosas? Alguém já falou isso? Eu já ouvi muitas vezes isso, né? Talvez hoje há um entendimento maior, mas eu já ouvi isso. Não, você aceita Jesus, que vai ficar tudo perfeito, né? Você vai andar, por onde você pisar, as flores vão brilhar. Sabe aquele brilhinho? Pim! Não, não é assim, né? Muitas vezes é muito pelo contrário. Quando você vem para os caminhos do Senhor, é aí que começam as tribulações, as lutas, amém? Então, temos que estar preparados. As crises nas nossas vidas são para o quê? Para testar a cada um de nós, amém? Então, o que acontece? Você não pode rejeitar essas crises, essas situações, esses problemas, amém? Glória a Deus. Nesses momentos sabemos se estamos verdadeiramente caminhando com o Senhor. Nós sabemos se verdadeiramente a nossa fé está fortalecida, amém? É na crise, não é na bonança, né? Não é quando você está tudo bem, né? É que você vai perceber o que está errado na sua vida. Não, é quando falta dinheiro, é quando falta o recurso para a sua sobrevivência, né? É quando você passa por uma situação difícil, seja de doença, seja de qualquer coisa. É nessa hora que você vai ser testado, é nessa hora que Deus vai ver a sua resposta, se vai ser boa ou ruim, amém? Quantos aqui querem dar respostas boas? Diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, por exemplo, a crise, né, num casamento, né? Então, como que a gente sabe se o casamento é bom ou não, né? É só passar pela crise. Por exemplo, uma crise financeira num casamento. Se o casamento permanece, o que acontece? Os dois são um só, né? Eu estou falando de cristão, né? Os ímpios também. Mas no casamento passou pela crise, como que é? Ah, não quero mais, né? Eu quero me separar. Não tem mais jeito. Aí começa a confusão, briga. Por que isso acontece? Porque os dois não eram um só, né? Aí muitas vezes se separam. Por quê? Porque não tinha um casamento firmado na palavra de Deus. O Espírito Santo não estava nesse casamento, né? É possível nós caminharmos com o Senhor, né? Obedecermos a alguns princípios, mas não alcançar a bênção, não ser totalmente transformado. Mas diga comigo, eu preciso ser transformado.
Então, todas as crises que passamos são para nos abençoar. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Os irmãos estão muito parados. Amém? Nós não somos pentecostais, não? Aleluia! Então, pentecostal tem que... Aleluia! Glória a Deus! Então, diga comigo, seu propósito. Segundo o seu propósito. Me ajuda para o nervoso meu sair, ir embora. Então, nós estudamos nesses dias sobre Gálatas, Então, de uma certa forma, se nós formos resumir o que nós estudamos, o que nós vimos na palavra de Deus no livro de Gálatas, nós vimos que o que aconteceu? Nós vivíamos aonde? Num outro reino e não no reino de Deus. Amém? Nós vivíamos pelo quê? Pelas nossas forças, Nós vivíamos o quê? Pelo legalismo. Não foi isso que nós vimos? Não foi isso, irmãos? Vamos lá, sim. Vai lá de novo, sim. Então, nós vimos isso. Mas, o que Jesus veio fazer? Entregar um outro reino. Diga comigo, Jesus veio entregar um outro reino. Então, muitos cristãos acham que Jesus veio aqui na terra para o quê? Para deixar sua vida mansa, sossegada. Isso é errado. Isso não existe na Bíblia. Jesus não veio para amenizar sua vida aqui na terra, nesse reino. Por quê? Nesse reino, esse reino, o mundo, jaz de quem? Do maligno. Mas muitas pessoas acham isso. Querem viver as bênçãos, as promessas de Deus aqui na terra. Como? Comendo da árvore do bem e do mal. Muitas vezes, o irmão, ele se compara até mesmo um ímpio, que prospera, que tem dinheiro. Mas você vê, eu caminho com o Senhor, ele não conhece a Deus, mas ele prospera, tudo na vida dele é boa e na minha não. Então, ele se compara o quê? Com a árvore do bem e do mal. Jesus veio para nos transportar para outro reino. Amém? Aleluia. Então, isso é um erro fatal, que nós cristãos temos. Aí a pessoa busca de Deus, o que a terra pode oferecer. Os irmãos estão compreendendo em nome do Senhor Jesus? Aleluia. Então, Jesus veio para matar a sua vida aqui. Diga comigo, Jesus veio para matar a minha vida aqui e gerar uma vida lá na eternidade. Amém? Então, esse mundo não tem conserto mais. Esse mundo está fadado à destruição. Quando vemos alguém fazendo coisas neste mundo, nós sabemos o que aconteceu com ela. Ela não foi renovada. A mente dela não foi renovada. Ela só pensa em fazer obras terrenas, mundanas. Ela se estriba onde? Na força dela, no que ela pode fazer aqui. Isso é vontade de Deus? Não. Então, quando nós vemos o cristão assim, o que aconteceu? A mente dele ainda não foi renovada. Não foi transformado, ele está caminhando pela árvore do bem e do mal. Mas qual que é o alvo de Deus? Nos transformar. Para cada vez mais nós sermos parecidos com quem? Com Cristo Jesus. Amém? Então vamos dar um exemplo. Às vezes a gente pergunta, o que mudou na sua vida? Aí muitas vezes as pessoas dizem que foram transformadas, mas como? Nessa base, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quais as mudanças das pessoas, por exemplo? Elas tiram o mal da árvore do bem e do mal e querem ficar só com o bem. Mas o bem daqui, não de Deus. Qual que é o exemplo disso? Casamento. Então,
Às vezes o cristão, ele tinha um casamento que havia traição, falta de respeito, né, brigas constantes, era um inferno. Aí ele aceita o Senhor Jesus, né? Aí é claro, ele não faz mais isso, ele não pratica mais isso, mas ele acha que isso é o que foi bom na vida dele. Claro que foi bom, mas é isso que é o propósito de Deus? Não, isso não é o propósito de Deus. Quando você está dentro do propósito de Deus, isso é consequência. É claro que você vai sair dessas confusões, né? Mas isso não é o propósito de Deus, né? Então, veja bem, por que a pessoa pensa assim? Porque não foi renovada a mente dela ainda. A mente dela, as coisas dela estão baseadas nas coisas terrenas, no que ela pode fazer aqui. Ela fica sossegada, né, em paz e pronto. É isso. Isso é a vida cristã? Não. Uma vida cristã deve ter propósito. Então, o que acontece? Esse cristão tem que mudar. Ele tem que mudar. Parar de comer na árvore do bem e do mal e comer de qual árvore? A árvore da vida. Né? Por quê? A vida de Deus. Diga comigo, a vida de Deus. Então você deve mudar de reino, né? E passar para o reino de Deus, a vida de Deus. Então você precisa mudar a sua dieta. Você já ouviu dizer que você é aquilo que você come? Quantas vezes você já ouviu dizer isso? Não olhe para mim que eu estou gordo aí, não. Uns já olharam assim, né? Então, você deve mudar, comer da árvore da vida, né? Por exemplo, uma outra coisa que o pastor Wilson fala, né? Que quando as pessoas chegam na igreja, a primeira coisa que elas perguntam é: a igreja, qual que é a ação social dessa igreja? Né? Qual que é a ação social? Né? Então a pessoa, qual que é o bem dela? A árvore do bem e do mal. Qual que é o caminhar dela? Na árvore do bem e do mal. Não, a igreja faz alguma coisa, dá a cesta básica, né? Tem algum projeto assim com mendigos da sopa, faz qualquer coisa aí? Faz. Então, essa é a igreja. Essa é a igreja poderosa. Percebe? O erro fatal, o engano, é esse. Então, a igreja não é ação social. A igreja é a vida com Cristo. Diga comigo, a igreja é a vida com Cristo. O mundo vê a ação social como alvo. Nós não, está errado isso. Né? Claro que quando nós nos entregamos por completo a Deus, a ação social se torna natural. Né? Faz parte, é uma consequência, mas não é o alvo. Diga comigo, não é o alvo. É claro que nós temos que fazer essas ações sociais, mas não é o alvo. Isso é consequência. Amém? Quantos estão compreendendo? Diga amém. Amém. Aleluia. Então, por exemplo, né, Abraão. Né, Abraão, ele foi viver uma vida com Deus. Né, ele creu e viveu isso. O que Deus falou para Abraão? Sai. Da onde? Meu Deus, são poucos aqui? Misericórdia. Sai da tua terra e da tua parentela. E vai para onde? Para a terra que você quiser? Não, para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Né? Então ele foi para Canaã. Né? Nesse intervalo foi quanto tempo? Uns 40 anos lá. O que aconteceu com ele? Ele foi transformado. Deus tirou ele do reino deste mundo e transportou para onde? Para o reino dele. Amém? Então, todos esses anos ele foi transformado, mas como que isso aconteceu? Pela renovação. O que diz lá em Romanos 12, 2? Aliás, 12. Hã? Hã? Como que é o negócio? Transformados pela renovação do quê? Da vossa mente. Para poder fazer o quê? Experimentar a boa, perfeita ou agradável e perfeita. Não importa. Né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então existe uma renovação, né? Você vê Abraão, isso aconteceu com ele. Ele mudou completamente. Sai daqui, ó, onde você está aqui, não adianta mais. Sai da sua parentela, né? Deixa a terra, o que você ganhou, deixa seus pais. Vai embora, eu vou te mostrar algo novo, melhor. O meu reino. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Isso é poderoso, irmãos. Meu espírito está aqui já, querendo voar, né? Jacó, por exemplo, Jacó era um religioso. Jacó vivia o quê? Na árvore, qual? Jacózão. Na árvore do bem e do mal, né? Então, mas ele conhecia Deus como? Através dos pais, né? Os pais já tinham vindo de Canaã, não é verdade? Abraão e quem mais? Isaac e quem mais? Jacó, né? Mas Jacó era religioso, ele só conheceu de ouvir falar. Jacó não tinha nenhuma vivência com Deus, ou convivência com Deus. Mas o que aconteceu? Ele foi transformado poderosamente. Diga comigo, foi transformado poderosamente. E fez história. Fez história. O que aconteceu? Quem que é o povo de Deus? Somos nós. Mas Israel, por que Israel? Por que o povo de Israel? Porque veio da onde? Da promessa de Jacó. Jacó foi transformado com o nome de Israel. Amém? Então, deixou a história ou não deixou? Por quê? Porque mudou a mente. Ouviu a palavra de Deus. Saul, né? Vamos ver também ao contrário. Saul recebeu o Espírito Santo, amém? Não recebeu? Ele foi ungido. O que acontece? Ele recebeu o Espírito Santo, mas ele resistiu em ser transformado. Saul resistiu, porque ele comia da árvore do bem e do mal. Ele reinou por 40 anos, mas a descendência dele não herdou nada. Não herdou nada. Ele fazia o quê? A vontade dele, os irmãos lembram? Né? Quando Deus mandou matar todo o gado, todos os animais lá, e ele não, eu vou deixar esses mais bonitinhos, porque eu vou ofertar a Deus, fazer sacrifício. Mas Deus não mandou ele fazer isso. Então o que é isso? Não cumprir a vontade de Deus é o quê? Viver da árvore do bem e do mal, né? E o que aconteceu com ele? Além da descendência dele não herdar, ele perder, né, o trono, a descendência não herdar, ele morreu num campo de batalha. Os irmãos estão compreendendo? Então qual que foi o problema de Saul? Ele resistiu à transformação de Deus. Ele fez a vontade dele e não a de Deus. Permaneceu em ser aquilo que ele sempre foi. Judas andou com Jesus ou não andou? Judas andou com Jesus, foi próximo de Jesus, né? Ele fazia as refeições com Jesus, né? Ouvia as pregações de Jesus, ele viu os milagres de Jesus, mas o que aconteceu? Ele resistiu à transformação. Ele já era traidor, ele já havia roubado a Jesus ou não? Jesus confiou nele, ele já havia roubado, então ele já era um traidor, mas ele quis ser transformado? Não, ele resistiu a Deus, à vontade de Deus, né? Muitas vezes é isso que acontece, muitas não, a maioria das vezes. Por que as pessoas sofrem? Porque resistem à vontade de Deus, né? Esses exemplos que nós vemos são claros, né? Saul como não se portar, né? Judas, né? Jacó no princípio, mas depois ele se rendeu ao Senhor, né? Nós temos esses exemplos poderosos, amém? É ao contrário de Paulo, por exemplo, né? Judas, Paulo. Então, Paulo, lá em Gálatas, o que ele diz lá em Gálatas? Que, olha, vocês viram como que eu procedia antes. Eu matava os cristãos, não é? Eu matava os cristãos. E agora olha o que eu faço,
em amor ao Senhor. Era isso que ele estava querendo dizer lá, né? Paulo é uma referência para nós ou não? É uma referência de transformação total. Às vezes as pessoas acham que Paulo caiu lá, teve uma experiência com a poderosa luz, e dali ele já foi abrindo igreja e pregando, foi assim? Não. Eu não sei, não me lembro direito o período, né? Mas demorou mais de 10 anos aí, né? Ele foi, o quê? Cuidado, ele foi discipulado antes de... Então, houve ferramentas, houve situações para que ele transformasse a mente dele, mas com as coisas do Senhor. Amém? Aí o que acontece? Quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, aí ela é transformada. Então diga comigo, quando eu entendo o propósito de Deus na minha vida, aí eu sou transformado. Por quê? Porque eu entendo. É claro que você vai entender primeiro com a mente, mas você precisa pôr em prática. Aí o sobrenatural é que vai agir. Aleluia. Glória a Deus. Ou você vive somente sem o sobrenatural de Deus? Nós conseguimos caminhar assim? Não, não dá. Você fica por um tempo de pé na árvore do bem e do mal, né? Mas depois, pum, cai. Não tem jeito. Precisa de ouvir a voz de Deus. Precisa de receber do Espírito Santo para você mudar. Aleluia. Então, como eu falei, Deus não quer melhorar a sua vida no mundo. Deus quer fazer o quê? Mudar você de reino. Só isso. Esse reino do mundo não presta, acabou, vai morrer tudo que nós fizemos aqui, né, para este mundo, que não aponta para a eternidade, não adianta. É perda de tempo. A prioridade são as coisas do Senhor. Amém? Então, você precisa ser transformado ou não? Aleluia. Mas, para essa transformação, no reino de Deus existem regras, né? Existem leis, né? A graça é quando você peca, você está... Mas Deus não eximiu as regras, as leis. Você precisa se colocar diante da palavra dele. O que muda? A palavra dele lançada. Quando ele abre a boca, né, e declara isso, nós vamos ver isso. Então eu queria ler com os irmãos Ezequiel, capítulo 37. Estou brincando, não é mesmo, seu óculos? Ezequiel 37. Quero que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, que nós vamos usar aqui. Aleluia. Amém? Então diz assim a palavra de Deus: é a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Diga comigo, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Diga comigo, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles,
e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me diz: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Diga comigo: um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Farei em vós o meu espírito, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei a vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. É um texto poderoso, conhecidíssimo, amém? Muito rico, né? Então, deixa eu só firmar esse verso 10. Profetizei como ele me ordenara. Diga comigo: profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém? Então, nós vimos o quê? Uma poderosa e sobrenatural transformação, né? Então, um exército numeroso, o que quer dizer? Aqui nesse texto, na Bíblia, quando fala de exército, né? Um avanço, vitória, amém? Como que é o exército? O exército, quando entra, como que é? Não sei o nosso, mas lá nos Estados Unidos, o negócio é, o nosso, não, glória a Deus, né? Mas como que é? A gente vê nos filmes, né? Eles são patriotas, tal, aquela coisa. E quando vem um exército, o que acontece? Né? Já todo mundo respeita. Eles já vêm avançando, já vêm tomando as terras. Não é assim ou não? Como que você imagina um exército? Amém? O exército de Deus é da mesma forma, né? Mas um exército numeroso, quer dizer vitória, avanço. Quer dizer que todas as batalhas em Deus serão vencidas nesse mundo, amém? Você está nesse exército ou não? Você foi listado para esse exército ou não? Então, como que nós estávamos antes? No Vale de Ossos Secos, não é? Então, nós estávamos ali, como que é? Como que era o Vale de Ossos Secos? Tinha vida? Era um cemitério. Como que é um cemitério? Você já foi no cemitério? Né? É um lugar agradável, gostoso? Não. Né? Eu não tenho problema, mas eu não gosto de ir no cemitério. É ruim, né? Você sente um ambiente estranho, né? Pesado, né? Triste, não é? Então, nós éramos assim, sem vida, mortos nos nossos delitos. Não é isso que diz a palavra de Deus? Sem o Senhor, nós estamos o quê? Na morte, né? Mas um exército quer dizer vitória, né? Avanço. Então quer dizer que todas as batalhas com Deus serão vencidas, né? Aquele vale de ossos secos se tornou um exército poderoso. Na sua vida ainda tem vale de ossos secos? Não, não fale. Não precisa falar. Amém? Pode ser, não precisa ser necessariamente a sua vida inteira. Se tiver, hoje vai ser resolvido em nome de Jesus, né? Mas às vezes em algumas situações, em alguns pontos da sua vida, né, do seu casamento ou algum lugar, pode ser que ainda você se encontre nesse vale de ossos secos, encontra morte ainda. Amém? Então, pode ser aonde? No seu casamento, o emprego, né, a sua saúde, as finanças, na sua rede,
na sua célula, na sua vida espiritual, né? Até mesmo no mover do Espírito Santo sobre a sua vida, como que está? Está num vale de ossos secos? Nossa, faz muito tempo que eu não tenho aquela visitação de Deus. Misericórdia, hein? Se tiver alguém assim, em nome de Jesus, hoje também, esse vale de ossos secos vai ser eliminado. Amém? Aleluia, nós temos que nos colocar sempre diante de Deus e sempre termos experiências com Ele. Amém? De todas as maneiras e formas. Aleluia, por quê? Porque isso gera vida em nós. Amém? Então, aonde nesses pontos na sua vida ainda está no vale de ossos secos? Né? Deus diz que esse cemitério, esse vale de ossos secos, pode se tornar um exército numeroso. E você faz parte desse exército. Não importa, veja bem, a graça de Deus. Então não importa em que área você esteja, no vale de ossos secos, mas Deus diz que você vai sair dele. Aleluia. Posso ouvir um amém? Não. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, já que você deu uma pincelada aí, né? Você já identificou os seus vales de ossos secos, né? Quantos querem mudar? Quantos querem sair desse vale de ossos secos? Levante sua mão então, deixa eu ver se todo mundo quer, né? Porque em todas as áreas a gente tem vale de ossos secos, né? Amém? Então nós vamos ver aqui 6 pontos, diga comigo, 6 pontos, só umas 2 horas só. 6 pontos. Então, primeiro ponto, né? Eu vou ler junto aqui, para ficar mais fácil da gente entender. Nós vamos reler alguns versículos. Então, primeiro ponto, passaremos por tribulações, mas teremos a vitória sempre. Diga comigo, eu vou passar por tribulações, por crises, mas eu terei sempre vitória, porque a vitória está em Deus. Amém? Então, vamos ver aqui no verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, o que nós vimos aqui? Deus levou Ezequiel, mas ele estava cheio do quê? Cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo levou ele, não foi? Profeta. Ezequiel era um profeta ou não? Sim, né? Cheio do poder, não é? Profetizava bastante, falava muito, né? Em nome de Deus. Então ele foi levado para esse vale cheio do Espírito Santo. E quem diz que quando você está cheio do Espírito Santo, você não vai passar por aflições? Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso daí também. Não, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Nenhuma aflição vai chegar sobre você. É verdade isso? Aonde que está isso na palavra de Deus? A barba está entrando na boca. Aonde que está isso na palavra de Deus? Né? Não. Muitas vezes nós passamos por situações terríveis, nós vemos irmãos passando por situações terríveis, né? Irmãos firmes na fé, né? Cheios do Espírito Santo, né? Mas passam por situações, por crises, por problemas, né? Vamos ver lá Jó. O que aconteceu com Jó? A palavra de Deus, Deus diz, né, que a vida de Jó, que não tinha ninguém na terra como Jó. Amém? Quantos já leram Jó? Todo mundo sabe da história de Jó? Homem reto, né? Mas um reto aonde? Na árvore do bem e do mal, né? Não o bem de Deus, né? O bem que ele achava que era bom. Mas nós temos que caminhar por esse lado? Sim, claro. Mas o que aconteceu com Jó? Tinha propósito na vida dele? Não tinha propósito, né? Então, por que Deus permitiu isso? Para transformar a Jó, para ele ser padrão. O padrão de quem? De Jesus. Não há tempo, porque Jesus não veio, ainda não existe o padrão. Não. Deus sempre nos leva, ou levou os profetas, os grandes homens de Deus, a serem como?
Semelhantes a quem? A Cristo. Isso está lá em Gênesis, não é? A semelhança, a imagem e semelhança. De quem? Do Filho, de Jesus, de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar um pouquinho de pé. Tem irmãos que estão dormindo, em nome de Jesus. Vamos ficar só um pouquinho de pé para chacoalhar aí, amém? Né, a gente de manhã, o jejum, às vezes tá com fome. Aí vem um soninho, né? Porque isso é uma defesa do corpo, né? Você está com fome, você vai dormir, para não passar mais fome. É assim. Então, Jó, ele passou por catástrofes terríveis. Diga comigo, catástrofes terríveis. Desgraças terríveis. Não foi isso que Jó passou? Perdeu o filho, ficou cheio de ferida, coçava com um caco de telha, né? Ainda eles falaram que Jó estava em pecado, né? Que ele era um homem que não servia a Deus. Não era assim? Então, mas ele passou por isso para o quê? Para ser transformado. E olha, não foi o diabo não. Não foi o diabo, né? Não foi o diabo que fez isso. Pode sentar agora, em nome de Jesus. A glória a Deus. Tá ruim ficar de jejum em pé? Mas só para espantar o sono aí. Quem está com sono certamente já passou. Amém? Esse é o seu vale de ossos secos, hein? Dormir na palavra. Amém? Então, foi o diabo que fez isso na vida de Jó? Não. Foi Deus que permitiu. Por quê? Porque o diabo estava quem? A serviço de Deus. Isso é heresia. Não é. Foi Deus quem que permitiu que o diabo tocasse em Jó? Deus. Mas não na vida dele. Amém? Mas ele foi instrumento de transformação na vida de Jó. E certamente eu creio que Deus fez isso também para nós. Termos isso como exemplo, é claro. Amém? Deus pensa em tudo. Amém? Então não foi o diabo que fez isso, né? Deus permite muitas vezes acontecer as coisas nas nossas vidas, porque Ele tem um alvo. Qual o alvo? De nos tornar como Jesus. Então, essa tribulação, às vezes essas dificuldades que você se encontra, por exemplo, não foi seu chefe que produziu em você. Não foi o seu cônjuge, ou seu vizinho, né, a família, seus amigos, né, quem quer que seja. Não, é Deus que está permitindo. Deus vai usar isso para ser uma ferramenta poderosa de transformação. Quantos compreendem, diga amém. Então Deus quer transformar você. Então, deixa-se ser transformado. Diga comigo, eu quero, Senhor, ser transformado. Né? Olha para o seu irmão aí do lado, fala, meu irmão, seja transformado. Seremos juntos transformados. Aleluia. Então, não importa o que você vai enfrentar, se é um gigante, se é Golias, né? O que importa é que você vai passar nessa tribulação. E outra, a tribulação, as crises são eternas. São o quê? Passageiras. Mas passageiras para aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Aleluia. Cheios do poder de Deus. Né? Porque todos nós passamos por tribulação. Né? A palavra de Deus diz que o sol nasce para todo mundo. Tanto para o ímpio quanto para o cristão. Amém? Mas se você está cheio do Espírito Santo, você vai ficar firme. Né? Você precisa ficar firme, porque você está sendo transformado, renovado. Então, não, eu já conheço o poder de Deus. Eu sei quem é o meu Deus. Então, eu não vou retroceder. Eu vou avançar. Eu vou ficar aqui, eu vou buscar de Deus, vou esperar uma palavra de Deus e eu vou sair da situação. Amém? Mas o que acontece quando a pessoa não tem o Espírito Santo? Ela não tem o poder de Deus. Ela vai passar por essa crise. Mas o que acontece? Fica para sempre? Não, mas ela morre. Ela morre. Essa é a diferença. Mesmo você sendo, em algumas vezes, cheios do Espírito Santo, mas você deixa entrar setas malignas, aí entra, né, o diabo. Ele fala, não, essa situação não tem jeito. Aí você acaba não tendo fé. O que vai acontecer?
você também vai morrer. Nós vimos aqui no Vale de Ossos Secos, quem eram esses ossos? De quem que eram? Da casa de Israel, o povo de Deus. Consegue compreender? Amém? Então não importa a tribulação que você vai passar, no final a vitória é certa. Diga comigo, no final a vitória é certa. Aleluia. Então, diga comigo, quem é conduzido pelo Espírito Santo também passa por crises, por provações. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: você precisa olhar o problema que você está passando na sua grandeza. Esses olhos que Deus te deu, olha para o seu irmão assim bem, olha com os olhos grandes. Esses olhos que Deus te deu é que você vai enxergar o problema. Não fuja do problema. Olha no verso 2, diz assim: e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então muitas vezes, há pregações, que a gente ouve por aí, que as pessoas dizem que você deve negar aquilo que você está passando. Não, isso daí você precisa, não, é falta de fé isso daí. Não, você não pode passar por isso. Um cristão passar por isso, Você não pode, se você aceitar isso, você não tem fé. Isso é verdade? Isso é um absurdo. Você precisa passar essa crise. Nós somos transformados através das crises, das tribulações. Se você não quer, se você ora para não ter tribulações e nem crises para afastar de você, então você não vai ser transformado. Desculpa falar, mas você não vai ser transformado. Amém? É claro que é gostoso passar por crise, por tribulações. Não, não é gostoso, mas é necessário. Nós precisamos passar por todas elas e vencê-las, amém? Então, é a mesma coisa. Eu queria chamar só 4 irmãos aqui, rapidinho. Vem aqui, vem vocês aqui também, O de laranja também, vem aqui. Então, as tribulações, Então fica aqui, um aqui, outro aqui, Vem mais 2 aqui, rapidinho. Mais 2. Você aqui, não, mas fica virado aqui, Faz um corredor. Corredor, eu vou passar, vocês vão profetizar, tô brincando. Vai ali, Amém, mais um ali, vai ali, varão. Ali. Então, o que acontece? Nas tribulações, nas provações. Então, fica um pouquinho mais menos aqui, Então, você está nessa situação. Aqui é o quê? O caminhar com Deus. Amém? Aqui é o caminhar com Deus. Então, você começou a caminhada, você aceitou Jesus, Você começa o processo, porque aceitar a Jesus não é o fim. Tem pessoas que acham que é o fim. Aceitou Jesus, está bem, está tudo bom. Não, é o início da corrida. É o início do processo de transformação. Então ele vem aqui, ele está na igreja, ele está no corpo. Então ele passa tribulações, mas ele crê no Senhor. O que acontece? Ele vai passar por aqui. O caminho não é estreito? Então, ele vai passar por aqui, Amém? Ele vai passar uma tribulação, uma crise. Ele está aqui, Mas aí aconteceu uma situação. Não, isso eu não aguento. Não consigo. O que acontece? Ele vai retroceder. Ele vai retroceder. Ele não vai conseguir passar. Por quê? Porque isso não é padrão de Deus. Você precisa ser transformado. Aí o que acontece? Você volta de novo para cá. Para depois você entrar lá de novo. Aí você vai entrar de novo, você passou por aqui. Aí aqui tudo bem. Não, agora eu vou passar por essa crise. Aí você passa. Mas aqui vem outra, maior. Aí você não consegue passar. Mas o que acontece? Você permanece aqui? Não, muitas vezes você vem para cá. Você retrocedeu. Então, como que tem que ser? Eu preciso crer. Eu vou avançar, não importa o que aconteça, eu vou ficar bravo, ou eu vou pecar, eu vou errar. Muitas vezes nós vamos errar ou não? Vamos, mas eu preciso passar aqui. Não, essa crise não vai me pegar. Não, isso não vai acontecer. E eu vou passar por aqui até lá. Amém? Pode descer, varões.
Varões de fogo, pula no sapatinho de fogo agora. Aleluia. Aleluia. Então, olha o que aconteceu. Deus mandou Ezequiel andar em volta para ver o tamanho da tragédia. Então, Deus falou assim, olha, dê volta. Aí ele deu uma volta e ele viu aquela tragédia. Aqueles ossos secos. Será que era uma visão bonita daqueles ossos? Não. O que ele viu? Aquela morte. Ele só viu morte. Né? Eu não sei como que é o cheiro de carne, eu já senti. Né? De quando a pessoa morre, fica aquele cheiro de carniça. Né? Mas cheiro de osso também não deve ser muito legal, né? Aqueles ossos ali. Aí fica a pele grudada, porque a carne os bichos comem, mas às vezes fica uma pelinha, né? Sei lá o que é, cabelo, né? O meu tio foi tirar os ossos da minha avó, lá o que tinha? Tinha os cabelinhos dela, o coquinho lá, não se desfez, que estranho, né? Ainda bem que eu não vi, ficou só o coquinho, né? Mas, como será o cheiro, né? Disso daí, aquele lugar, aquela visão, que ele foi transladado para lá no espírito, né? Como que foi aquilo, aquela coisa horrorosa, né? Então Deus pediu para ele olhe o problema, não fuja do problema, veja a dimensão do problema. Eu estou te mostrando, Deus faz isso, né? Ele mostra o problema para nós, amém? Então, aqueles ossos que ele viu estavam sequíssimos, sem nenhuma gota de vida. Nenhuma gota de vida. Quer dizer, a vida sem Deus, ou com Deus, mas sem o Espírito Santo, sem fazer a vontade do Senhor, né? É o que? Totalmente seca, morta. Não tem como, né? E como eu falei, esses ossos eram o quê? A casa de Israel, né? Então eles caminhavam com Deus, mas não faziam a vontade, estavam mortos já, não é? Eu já falei isso, mas a palavra de Deus diz que quando você está distante de Deus, você está onde? Morto. O que é morte para Deus? É a morte na carne? Não, é o afastamento de Deus do ser humano, isso é morte. Você não ter a presença de Deus, você está morto. O que você fizer, né, às vezes as pessoas falam, não, mas os ímpios aí, mas ele já está andando na morte, né? Se o diabo rege esse mundo, é dele as coisas, né? Então, justamente ele vai fazer o quê? As pessoas prosperar justamente para isso, para segurar, para ter essa falsa ilusão. Amém? Quantos conseguem compreender? Diga amém. Então, diga comigo, Deus sempre mostra o tamanho do problema, mas ele também mostra o tamanho do poder dele para resolver esse problema. Amém? Posso ouvir um amém? Aleluia. Né? A gente vê Davi e Golias, né? Então, Davi, quando foi lá levar a comida lá, o que aconteceu? Ele viu Golias fazendo o quê? Afrontando o povo de Israel, não viu? Então ele se indignou, né? Ele viu o problema, não viu? Ele falou, não, é grande. Saul ainda falou para ele, não, mas ele é um guerreiro desde a mocidade, né? Desde a adolescência. Quanto ele já não matou, né? Quanto ele já não tem de experiência? Você vai lá, pequenininho, pastorzinho de ovelha, né? Tanto é que a Bíblia fala, a gente sabe que ele é pequeno porque ele foi vestir as armaduras, né, de Saul. O que aconteceu? Ficaram grandes, ele era pesado para ele. Então, a gente sabe que Saul também era grande. Amém? Então, o que aconteceu? Ele viu o problema. Deus mostrou o problema para ele, né? Mas mesmo assim, ele deixou de resolver o problema, deixou de encarar o problema? Não, por quê? Porque ele colocou quem na frente? Deus. Porque ninguém afronta o povo de Deus, afronta? Nós vimos isso na palavra dele, e Davi sabia disso, né? Ele sabia que com Deus, ele poderia todas as coisas. Amém?
Ora, quem matou um urso e um leão, né, na mão, só pode estar cheio do quê? Cheio dele mesmo? Da força dele? Não, cheio do poder de Deus. O Espírito veio sobre ele. Como que ele tem força para fazer isso? Né? Mas ele era um pastorzinho. Mas um pastorzinho cheio da presença de Deus. Que no coração dele, ele queria fazer a vontade de Deus. Ele errou. Mesmo assim ele não passou por aflições, passou por muitas aflições, ele errou. Né? Mas ele permaneceu firme. Né? Davi é um bom exemplo disso. Ele não retrocedeu nenhuma vez, em nenhuma situação. Amém? As guerras ele ganhou. Né? Davi é um exemplo brilhante da palavra de Deus. Né? Mas, o que era? Ele foi na palavra de Deus. Né? Ele foi, resolveu o problema, e o que ele fez com o gigante? Também matou o gigante. Então, quem matou um urso, um leão, matar um gigante é facinho, né? Não é? Ou não? É facinho ou não? Aleluia. Então, Davi tinha consciência completa de quem era Golias. Então, você precisa ver o seu problema. Qual o problema que você está passando? Não fica colocando de lado, não. Não fica tentando disfarçar a situação. Não, eu tenho este problema, Senhor. Irmãos, eu tenho este problema. Pastor, eu tenho este problema. Amém? Eu preciso ser mudado. Eu preciso encarar, ver, né? Enxergar. Esperar uma palavra de Deus. Entender o problema. Como entender o problema? Buscando de Deus. Senhor, não é para tirar esse problema, mas como que eu vou fazer para passar por ele? O que o Senhor tem para me abençoar diante dessa situação? Às vezes muitos desistem. Ah, não, eu estou com muito problema na célula, eu estou aqui. Não, esse irmão é difícil. Tem irmãos difíceis? Tem irmãos difíceis. Mas nós temos que amar, não é? Eu aprendi isso, né? Na surra, né? Tem irmãos difíceis. Mas aí Deus falou para mim, mas você era pior, né? Então, o que acontece? Nós precisamos enxergar. Esse é o meu problema. Senhor, está aqui o meu problema. A palavra de Deus diz que muitas coisas não saem das nossas vidas porque nós não confessamos uns aos outros. Não é assim? Nós pedimos perdão a Deus, Deus perdoa. Mas aquele problema continua, ou aquele pecado continua, ou aquela tribulação continua. Por quê? Porque você precisa confessar uns aos outros. Você precisa entrar no corpo, pedir ajuda para o corpo vai lá, vai envolver você, né? Vai orar por você. Amém? Exército de Deus. Quantos são exércitos de Deus? Diga amém. Então, através de você, o que acontece? Deus vai ressuscitar vidas. Aonde? Na sua rede, na sua célula, no seu trabalho, na escola, na vizinhança. É assim que Deus vai fazer. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Por quê? A vida, a palavra está em você. Ou não? A palavra está só em mim? Não. Está em todo mundo. Né? Então, você tem vida ou não? Você pode ressuscitar um morto ou não? Por quê? Porque você tem vida. Deus habita em você. Não é você que faz, é Deus. Amém? Quantos compreendem disso? Digam amém bem alto. Amém. Então reconheça seu problema. Um exemplo é o casamento. O casamento esfriou, né? Então nenhum outro, o cônjuge, não fala para o outro: olha, eu tenho um problema, olha, o meu amor esfriou por você. Eles não falam isso por quê? Porque acham que aí o diabo vai entrar. É o contrário. Ele fica tentando remediar. Não, eu perdi mas eu dou uma disfarçada aqui, a gente vai sair, porque, né, afinal eu casei mesmo, não dá para separar, então, como que eu vou fazer? Que aí depois se eu separar eu não posso casar de novo. Então eu vou ficar aqui mesmo. Então, não! É certo isso? Não. Como que você vai ser transformado com isso? Encarando esse problema. Não, fala com o seu cônjuge. Não, acontece isso. Aí vocês vão trabalhar para o quê? Para esse amor se acender de novo.
Aí vocês vão edificar uma igreja. Só poucos sabem desse termo. Amém? Acho que só o pastor. Então o casamento esfriou? Fala a verdade, né? Porque isso vai ser poderoso para restaurar. Não vai tampando o sol com a peneira, não adianta. A luz vai passar, né? Tudo que está oculto vem ao quê? Vem para a luz, não tem jeito. Então enfrente o problema, né? Isso vai te levar a fazer o quê? A buscar mais de Deus, né? Então às vezes, que nem nesse exemplo do casamento, parece um aparente fracasso, né? É a tribulação, é isso que você está passando, que a aflição gera isso, né? Os problemas. Aí eu vou fracassar, não é a primeira coisa, eu não vou conseguir, né? Quem que joga isso? O diabo também, seus demônios. Não, você não vai conseguir agora, eu vou chutar ali no canto, ele não vai pegar, eu vou fazer o gol agora. Não é assim? Mas não, isso é um aparente fracasso. Mas você é do exército de Deus, você é cheio do Espírito Santo, você vai passar por isso, né? Às vezes nós falamos assim, parece comum isso, mas toda a igreja sofre isso. Isso é o principal problema, fracassar, dar respostas erradas, ao contrário, voltar. Lembra da fila? Voltar. Não, diga, eu não vou voltar da fila. Eu vou passar. Eu posso ter um enrosquinho lá no meio, mas eu oro, espero a palavra e passo. Amém? Eu vou ser que nem um bagre ensaboado. O bagre já é liso, com sabão, isso aí escorrega mesmo, vai embora. Amém? Meu tio que falava isso. O terceiro ponto, tenho tempo ainda? Tenho, 57. O terceiro ponto é o que? Diga comigo, precisamos de uma palavra. Então olha no verso 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Diga comigo, Senhor Deus, tu o sabes. Então, nós precisamos de buscar de Deus, uma palavra de Deus, né? O que nós achamos que pode ser mudado, não vai ser mudado. Vai ser mudado somente pela palavra de Deus. Então, você vê que Deus pergunta para o profeta, né? O que ele pergunta? Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? O que ele fala? Sim, claro, eu estou aqui com Deus, né? Ele fala isso? Não. Como que ele fala? Senhor, tu o sabes, tu o sabes. Então depois de ficar no meio do vale de ossos secos, ver toda aquela tragédia, aquela situação terrível, ele ficou sem resposta diante de Deus, né? Isso acontece com a gente, né? Às vezes nós temos diversas situações em que nós olhamos e falamos, não, isso é impossível. Por que o profeta também parte disso? Tem um princípio atrás, mas parte disso, eu creio, né, que ele deve ter pensado assim, não, eu não sei, o que eu vou falar? Né? Aos meus olhos, esse osso, como que vai fazer? Esse osso quebrado, esse fedorento aqui, não tem como. Imagina você num lugar desse. Imagina a situação de Ezequiel, né, no cemitério, olhando para isso, né? Então o que ele fez? Ele passou a bola para Deus. Falou, tu sabes, toma. Deus chutou a bola para ele toma de volta. Tu sabes, né? É engraçado isso, porque, veja bem, Ezequiel ele foi transladado, né? Ele viu o poder de Deus, ele estava com Deus ali, creio eu, né? Se não tete a tete ali, porque Deus estava perguntando para ele, eu não sei se ele estava ouvindo a voz. Não, eu creio que ele estava olhando para Deus ali, né? Porque ele foi no espírito, não estava com os olhos dele também, naturais, né? Então, ele viu toda aquela situação, né? Isso é engraçado, por quê?
Porque ele de frente com essa situação, vendo o poder de Deus, tendo passado situações, ele deu essa resposta, né? Por que também? Porque tem um princípio aí. Qual que é o princípio? Tem um princípio poderoso, né? Qual que é? Eu não sei nada, eu preciso ouvir o que o Senhor quer que eu faça. Amém? Então diga comigo, eu não faço nada na minha vida, ou não fazia mais, ou não faço mais. Por quê? Eu preciso ouvir a tua palavra. Diga comigo, eu preciso ouvir, Senhor, a tua palavra. Eu preciso ouvir a tua vontade. Eu preciso tomar a palavra de Deus. O que Ele quer? Porque vamos supor, né? Se fosse eu falava, não, claro, Deus tem poder. Mas é fácil, né? Quando você está fora da situação, não é? Você está fora da situação, você vê, todo mundo encontra justificativa, que nem na nossa presidenta. Não existe presidenta, né? Mas eles falam assim, né? Todo mundo sabe o que ia fazer, não é engraçado isso? Todo mundo vai lá e vai lá no noticiário e fala, não, porque precisa fazer assim, não, porque tinha que ser assim, porque era não sei o quê. Mas ninguém está lá, Então às vezes você pensa, não, é claro que se eu fosse Ezequiel, eu falava, não, é claro que pode reviver. Sim, você tem razão, mas Deus queria fazer muito mais do que somente ressuscitar aqueles mortos. O que Ele queria? Fazer um exército. Amém? Fazer um exército. Quantos podem dizer amém? Amém? Isso é poderoso. Amém? Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, né? Quando nós paramos, oramos ao Senhor, fala, Senhor, essa situação, está acontecendo isso, né? Eu não consigo ver saída, Senhor, né? Mesmo se você conseguir ver, você precisa orar ao Senhor. Precisa ter essa prática, muitas vezes a gente não tem, a gente vai fazendo sem orar mesmo, né? Vai comprando as coisas, vai fazendo isso sem orar. Quando você vê, já fez besteira, já fez caquinha, né? Não, nós precisamos esperar de Deus, orar. Fala, Senhor, essa situação na minha rede, na minha célula, está acontecendo isso, Senhor, como que eu posso proceder? O que eu tenho, o que o Senhor quer que eu faça para mim sair dessa situação? Amém? Quantos fazem isso? Diga amém. Se não fazia, a partir de hoje vai fazer em nome de Jesus. Amém? Então esse é um princípio poderoso, né? Que Deus quer inculcar na gente. É isso. Então aos nossos olhos, muitas vezes quando nós estamos fora do problema, nós sabemos como resolver. Mas quando você está lá, você não sabe. Então, Deus mostra isso, ó. Em qualquer uma dessas duas situações, você precisa ouvir de mim. Porque além de ressuscitar, Ele queria fazer um exército. Inclusive com Ezequiel. Amém? Diga glória a Deus. Amém. Tinha muito mais coisas, mas eu vou pular. Quarto ponto. O quarto ponto é buscar a palavra de Deus. Ouvir e profetizar. Diga comigo. Além de buscar a palavra de Deus, eu preciso ouvir, aí eu assimilo aquilo, e depois o que eu faço? Eu tenho fé e profetizo. Amém? Não foi isso que o profeta fez? Olha lá nos versos 4, 5 e 6 eu vou ler. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra de Deus. Assim o Senhor Deus a esses ossos, assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Então, o profeta não sabia, mas agora Deus falou o que iria acontecer. Ele chutou a bola para Deus, Deus falou, não, então isso daqui, ó, você vai fazer isso. Ele recebeu a palavra. Então a palavra saiu da boca de Deus. Diga comigo, a palavra saiu da boca de Deus.
Então saiu vida do trono de Deus, né? Aí quando sai a palavra, o que acontece? Sai o propósito. Então Deus diz para ele, profetiza. Mas era profetizar o desejo dele? O desejo de quem? De Deus, do Senhor. Então nós vimos lá, né, primeiro lá, a gente viu que nós temos que enxergar a situação, né, e não esconder, né? O que o Senhor quer com essa situação, essa tribulação que eu estou passando, né, essas crises, né, que estão acontecendo, o que o Senhor quer agir na minha vida, mudar? Aí quando você tiver a resposta do Senhor, quando você esperar, porque você precisa orar até ouvir. Às vezes você orou lá, meia hora, já está começando a ficar cansado. Orou ali um pouquinho, orou um dia, 2 dias, já, não, Deus não quer falar nada. Não, você não insistiu. Bata, insista. Fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Essa situação, né, precisa ser resolvida, Pai, porque está acontecendo isso. E eu sei que essa é a tua vontade, porque o Senhor quer ver todo mundo bem, o Senhor quer salvar todo mundo. Então, a situação precisa mudar. Porque Deus nos deu olhos para ver isso, né, que precisa de mudar, mas não nos deu poder para mudar. Amém? Então, é assim que nós devemos proceder. Quando Deus fala, quando Deus lança a palavra vem da boca dele, aí vem vida, vem poder, vem renovação, vem transformação. Amém? E pode colocar o zão que você quiser na sua vida. Aleluia! Diga glória a Deus! Tudo passou a existir através da palavra de Deus. Deus lançou a palavra e acabou, o sol está aí. Todas as coisas, as plantas, as árvores, tudo foi pela palavra ou não? Foi. Tudo através da palavra de Deus, através de Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é Deus. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. Amém? Ele também é a palavra, ele é o poder. Deus é tudo. Deus é tudo ou não é? Aleluia, então diga, Deus é tudo. Aleluia. Glória a Deus. E o que a palavra de Deus diz? Que nenhuma palavra que sai da boca de Deus cai por terra. Por quê? Porque Deus diz, o meu Espírito vela para que ela se cumpra. Aleluia. Então, o que é isso? Deus te dá a certeza. Quando você receber a palavra, você receber direção, isso é a certeza. Como que é receber a palavra também? Nós estamos aqui numa liderança, o pastor nos lidera, não lidera? Então, ele, através de Deus, as coisas são feitas assim, de qualquer jeito aqui? Não. Os irmãos, nós que estamos perto, nós vemos que não, que tem oração, tem direção. Então, a palavra de Deus vem também através disso. Às vezes você está pensando só, se Deus falar comigo, sozinho, aí eu mudo. Se vir o pastor ou o irmão falar, não, aí não é palavra de Deus. É assim? Não. Mas os irmãos já estavam entendendo dessa maneira, né? Amém? Então, a nossa liderança é o que? É boca de Deus. Amém? Nós temos o mesmo Espírito. Onde você está caminhando? Né? Onde está o rio de Deus? É ali que eu tenho que ficar. Se eu sair do rio de Deus, eu vou ficar seco. Aleluia? Então, o que você deve fazer? Proclamar as promessas de Deus. Então, Deus lançou a palavra, falou para ele o quê? Fazer o quê? Profetizar. Então, você deve profetizar. Um exemplo. Por exemplo, você veio, aceitou o Senhor Jesus. Você aceitou o Senhor Jesus, você está começando a caminhada, mas a sua família ainda não aceitou. Às vezes o seu cônjuge, os seus filhos estão lá. Então o que acontece? Você precisa profetizar a palavra de Deus. Porque Deus já falou, não falou? Na palavra dele? Ou não? Falou. O que Deus falou na palavra dele sobre isso? Então, as palavras já estão aí. Deus já lançou a palavra. Então, você vai lá e vai profetizar isso. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor.
Você vai ser crente. Acabou. Aí eles vão rir da sua cara, né? Não importa. Você está lançando a palavra de Deus. Já houve o liberar desta palavra. Amém? Quantas promessas existem na palavra de Deus? Antes eu sabia, mas agora não me lembro mais. Existem muitas promessas. Para você fazer o quê? Profetizar. Usando essa palavra de Deus. Usando o quê? A Bíblia. Aleluia. Aqui estão as palavras já. Então você precisa proclamar ela. Determinar. Nas situações onde você se encontra. Você foi chamado para fazer o quê? Trabalhar no exército de Deus. Então você vai salvar vidas. O exército também não salva ou não? Mata também, né? Mas o inimigo, né? Mata o inimigo. Nós devemos matar quem? Essas obras, né, diabólicas. Não dá para a gente matar o demônio, né? Deus depois vai cuidar disso. Mas não dá para a gente matar o demônio. Mas dá para a gente fazer o quê? Matar as obras deles aqui. Né? Desfazermos as obras desses fedorentos aqui. Sei lá o que é. Né? Amém? Então proclame isso, a palavra de Deus. É isso que importa. Nada na sua vida importa, a não ser o que sai da boca de Deus. Porque é vida, vem do trono. Né? A palavra de Deus também diz que buscar-me-eis e se de todo o coração. Então, ore até você ter essa palavra. Se for uma situação, um problema que está ocorrendo com você na sua rede, na sua célula, no seu trabalho, em qualquer lugar. Ore, espere a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, proclame isso. Quinto ponto. Já estou terminando. O quinto ponto é o seguinte: existe o processo de restauração em nossas vidas. Diga comigo, existe o processo de restauração em nossas vidas. Olha lá em Ezequiel, vamos voltar lá, versos 7 e 8. Diz assim: então profetizei segundo me fora ordenado. Então eu profetizava. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se juntava cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Diga comigo, não havia neles o Espírito. Então, nós vimos aqui, quando ele profetizou, o que aconteceu? Virou imediatamente um exército? Não. O que aconteceu? Ele primeiro ouviu um ruído, né? Sei lá, o ruído de osso batendo, né? Depois, ele viu esses ossos um juntando no outro, cada qual ao seu corpo ali, perfeitamente, se juntaram. Aí o que aconteceu? Criaram tendões. Aí nasceu a carne, os tendões, a carne e depois a pele. Foi isso ou não foi? Então, houve isso, né? Então, toda vez que você for profetizar, você vai ouvir barulhos. Você vai ouvir às vezes, ou ver melhor, ouvir não, ver confusão. Então você vai profetizar, por exemplo, não, agora eu estou com essa cela, com esse povo, eu vou profetizar aqui, em nome de Jesus, nós vamos ser canais de bênção, porque nós somos sacerdotes do Senhor. Nós vamos cumprir a palavra de Deus. Então esse povo aqui, aí você profetiza, você ora, você jejua, e de repente acontecem várias confusões na célula. O que é isso? Barulho de ossos. Está se mexendo. Estava morto. Consegue compreender? Estava morto. É isso que acontece. Então, porque às vezes nós esperamos sempre que vai ficar tudo bem, tudo bonitinho. Tudo passadinho, bonitinho, sossegadinho, golinha, né? Não, muitas vezes não. A gola vai entortar. O irmão não vai aceitar, às vezes, alguma coisa que você, alguma direção, ou vai arrumar alguma confusão. Isso vai acontecer, certamente vai acontecer isso. Mas você tem que parar de profetizar
Você precisa continuar profetizando, amém? Vai ter barulho, vai ter ruído, mas você não precisa se escandalizar. Não, agora está vendo? Não adianta, eu profetizei, eu orei aqui, eu fui lá, visitei o irmão não volta mesmo. Ah, que se lasque, deixa ele lá. Eu vou ver outras pessoas. É assim? Não, continua ali. Pode ser que aquela pessoa não seja restaurada aqui? Pode ser. Ou vai ser restaurado em outro lugar? Pode ser. Porque uma outra igreja é bênção ou não é? É. Ou somos só nós? Não. Eu penso dessa forma. Eu penso que as igrejas também são um corpo. Uma tem mais cura, outra tem mais libertação. Né? Apesar que essa daqui, libertação, né? Tem algumas coisas lá, mas tudo bem. Mas é o corpo. Pessoas estão sendo salvas, pessoas estão recebendo o Senhor como seu Senhor e Salvador. É claro que se nós formos olhar com os nossos olhos videirenses, nós vamos ver que falta muita coisa. Porque o que nós, a nossa igreja, nos diferencia das outras? Que nós prezamos o quê? Caminhar com as pessoas, né? Ajudar, discipular, e não só aceita Jesus e pronto, você vai embora, tá bom, você já está salvo. Aí você é calvinista, não perde a salvação. Então tá bom, tchau, fica tudo bem. É assim? Não, nós precisamos cuidar, né? Então isso diferencia. É claro que se você for olhar dessa forma, né, eu também concordo com você. Nós somos melhores em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque nós ouvimos, né, os nossos líderes ouviram a palavra de Deus. Essa direção, você precisa discipular, não foi isso? Foi isso. Pastor Marcelo, pastor Aloysio, não foi assim? Eles ouviram, foram buscar da palavra de Deus. Não foram jejuar lá no início. Não foi uma coisa assim, não, vamos abrir, pronto, está tudo certo, sem palavra nenhuma de Deus. Não, você precisa ter uma palavra. Amém? Mas quando você profetizar, vai haver barulho. Ossos mexendo, né? As pessoas vão dar uma sacudida, às vezes parece que vai dar tudo errado, mas não, espera firme, vai dar certo. O que aconteceu? Tinha, de uma certa forma, tinha vida esse corpo? Tinha, por quê? Criou tendão, carne, pele. Então tinha uma certa vida, porque tinha que ter sangue, não é? Tinha que ter. Mas tinha uma vida o quê? Sem propósito. O que mostra isso para a gente? Uma vida sem propósito. Porque não tinha um espírito. Amém? E esse espírito aqui é com letra minúscula. Está falando do Espírito de Deus. Que depois Deus fala no final do texto. Que Ele vai pôr o espírito dele. O nosso espírito. O que acontece quando nós estamos longe do Senhor? Nosso espírito está voando? Está adormecido, não é? Você não tem. Então, você tem vida eterna? Não. Você tem vida eterna quando você aceita Jesus e o seu espírito é vivificado. Diga comigo, meu espírito foi vivificado. Aí sim. Aí houve propósito. Mas o que? Um propósito eterno. Uma vida eterna. Esses corpos aqui, que nasceram, criaram tendões, carnes, tinham vida. Mas a vida o quê? Da árvore do bem e do mal. Não era a vida de Deus. Quantos compreendem, diga amém. Então, quando tudo parece dar errado, permanece firme. Permanece firme, porque vai vir a vida de Deus. Vai vir o Espírito, né? Soprou dos quatro cantos, né? Você nem vai ver de que lado que vai vir, mas vai resolver a situação. Aleluia. Diga aleluia. E o último, eu já estou terminando, aleluia. Glória a Deus. Estamos com muita fome, né? Então, sexto ponto, temos que ter um propósito de vida eterna. Diga comigo, um propósito de vida eterna. Então, verso 8 e 9 diz assim: olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza
ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos o Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Amém? Queria chamar o grupo de louvor. Aleluia. Eu já estou aqui. Amém. Então, o profeta viu que aqueles ossos secos, agora eram pessoas que o quê? Que tinham vida. Né? Então, o que quer dizer? O Espírito aponta para o quê? Para a eternidade. Propósito. Né? Como que você pode viver uma vida sem Deus? Sem obedecer a Deus? Sem praticar a justiça de Deus, a palavra dele? Porque a justiça é dele, não é nossa. Né? Você não tem vida. Você precisa da vida de Deus. Você precisa ser cheio do poder de Deus, do Espírito Santo. Né? Por isso que eu falei, é possível você caminhar com Deus. Né? É possível. Né? Nós vemos a Jó. Ele caminhou com Deus. Caminhou com Deus. Né? Mas, ele mesmo fala. O que ele fala? Eu só conhecia Deus de ouvir falar. Eu também era assim. Né? Na igreja onde eu estava, eu só conhecia Deus de ouvir falar. Eu só tinha na mente. Aí eu ficava tentando me esquivar dos problemas, sair dos vícios, aí caía de novo. Por quê? Porque eu só conhecia de ouvir falar. Não tinha o poder do Espírito sobre mim. Não tinha a vida de Deus. Mas quando eu fui para o encontro, o que eu recebi? O Senhor soprou dos 4 cantos o Espírito sobre mim. Aleluia. Diga aleluia. Você já sentiu Deus soprando sobre você? O vento do Espírito. Você já sentiu isso? Aí já começa já. Aleluia. Já começa já. Aleluia. Então é a vida de Deus. Mas eles não tinham o Espírito. Né? Então isso aponta para o quê? Para a morte. Mas quando você tem o Espírito, aponta para a vida eterna. Propósito. Propósito. Então isso fala de propósito, eternidade com Deus. Ou seja, aquelas pessoas que ali foram formadas, não tinham propósito de vivência de nada. O que é isso para nós? Nós, na célula, como que nós fazemos? Nós colocamos, inserimos isso através do Espírito que está sobre nós, né? Seja na oração, na profecia, para que as pessoas entendam o quê? O propósito. Qual que é o nosso propósito? Irmãos, frutificar. Eu penso que o que é mais importante para Deus? Nós. Jesus moveu o mundo por nossa causa. Não é? Ele desceu lá do trono, né, da graça dele, do poder dele, desceu, se fez homem, né, pecador, né, ele se fez pecador, ele não houve pecado, mas se fez, passou como um, apanhou, fez, aí os irmãos já sabem, né, por quê? Para o quê? Para ele? Não, para nos salvar. Então isso é importantíssimo para Deus. Qual que é o propósito? Existem vários. Mas qual que é o cerne, né? O miolo, é isso. Eu preciso frutificar. Eu preciso ser bênção na vida de alguns, ou de muitos irmãos, né? Eu preciso orar pelo irmão, para que ele se converta, para que ele se endireite, para que ele receba o poder de Deus, né? Isso é a nossa função também. Ajudar uns aos outros, né? Caminhar uns com os outros. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E o que você está fazendo, né, para a eternidade? O que você está fazendo para a eternidade? Você continua vivendo na árvore do bem e do mal? Que aí você só tira o mal e fica só com o bem. Mas é a mesma coisa, porque é a mesma raiz. O bem e o mal dessa árvore vem da mesma raiz? Não, você precisa de comer da árvore da vida. Aleluia. Quantos querem isso? Quantos querem que a sua vida
tenha propósito. Muitas vezes você está caminhando também assim, ó, dando tiro para tudo quanto é lado. Calma. Calma, ore a Deus. Aleluia. Eu quero que você que entendeu isso, né? Ou se algumas áreas da sua vida ainda tem vale de ossos secos. Todos nós temos algumas áreas ainda em que precisamos ser transformados. Se for assim, você vem aqui para frente em nome de Jesus, porque o poder de Deus, o Espírito Santo vai soprar para que você seja mais cheio do poder dele, amém? Vai soprar dos 4 cantos. Então não perca isso. Não perca isso. Aleluia. O alvo do Senhor é nos tornarmos semelhantes a Jesus. Então qual que é o seu vale de osso seco? Em que área da sua vida não condiz com a eternidade? Você está fazendo só obras terrenas, mas não para a eternidade. Então, eu quero ser um profeta aqui na sua vida, e eu vou profetizar isso. A partir de hoje, em nome de Jesus, a sua vida não vai ser mais a mesma. Você vai ser cheio da vida de Deus, cheio do poder de Deus. Você vai caminhar por lugares mais altos, em nome do Senhor Jesus. Amém? A sua célula, se tem problema, a sua rede vai produzir vida. Vai produzir vida. Eu profetizo sobre você. Vai produzir vida. Vai produzir vida. Vai produzir vida. Abaixa sua cabeça. Declare isso. Aleluia. Enxergue o problema na sua vida. Veja em que área não condiz com a eternidade, com o propósito. Receba a palavra de Deus. Profetiza, 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 profetiza. Aleluia. Duvida, ressuscita, ressuscita, ouve a voz de Deus e ressuscita, ressuscita. Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita, ressuscita. Ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Que na sua rede, na sua célula, que nasça, cresça os tendões, os ossos se juntem, cresçam os tendões, venha a carne sobre esses tendões. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua casa. Venha esses tendões, a carne e a pele. Seja um ser vivo e receba o Espírito Santo. Eu profetizo isso na sua rede, na sua célula, na sua casa, no seu trabalho. Eu profetizo, você faz parte do exército de Deus. Declare isso, ore isso. Você é um soldado de Deus. Você faz parte desse exército. Declare isso.
Nós declaramos, Senhor, como igreja, Pai. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Aleluia. Recebe a vida de Deus. A vida de Deus. Vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti. Receba. Receba a vida de Deus. 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 Xandala surios. Em nome do Senhor Jesus, receba a vida de Deus. Receba a vida de Deus. Recebe a vida de Deus. Recebe a vida de Deus. Recebe a vida de Deus. Aleluia. Vida de Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita, ressuscita, Senhor. Erga suas mãos, declare isso. Cante, fecha os teus olhos. Profetiza na sua célula. Agora mesmo, diante da presença do Senhor, cantando isso, declare isso. Aleluia. Volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Aleluia. Enquanto eles vão tocando aqui mais alto, eu quero que você continue com a sua cabeça encurvada, e você vai usar esse momento para profetizar na sua célula. Às vezes você está com dificuldades para multiplicar, nunca multiplicou, ou está acontecendo algo, você vai colocar diante do Senhor agora. Então os instrumentos vão tocar alto e você vai orar, você vai profetizar, você e o Senhor, amém? Use esse tempo, em nome do Senhor Jesus. La la era
Rindalamassurio condorolo marabalamassuriô xandaralamas. Rindalamassurio condorolo xandaralamassurio. Eu profetizo, Senhor, na minha rede, Senhor, a tua vida, Senhor. Eu profetizo, Senhor, nas celas que estão debaixo de mim. Eu profetizo, Senhor, a tua vida, Senhor. Eu profetizo, Senhor, em todas as células, Senhor, a tua vida, Senhor. Eu profetizo, Senhor, os frutos em cada uma dessas células, Senhor, em cada uma dessas vidas. Eu profetizo, Senhor. Ó Deus, vem, Senhor. Vem, Senhor. Volte a respirar. Volte a respirar. Aleluia. Eu posso ouvir o som do avivamento. Eu posso ver a morte tornando vida. A morte tornando vida. Aleluia. 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 Aleluia.